Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes, radioouvintes e telespectadores. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino e ver o mistério do ano do jubileu, do qual fala Deus ao profeta Moisés e o profeta Moisés ao povo hebreu em Levítico capítulo 25, versículos 8 ao 12, onde diz Deus da seguinte maneira: e contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no 7º mês, aos 12 do mês, farás soar fortemente a trombeta. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o 50º ano e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e cada um de vós retornará à sua possessão, e cada um de vós voltará à sua família. O 50º ano vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem colhereis as uvas das vinhas não podadas, pois é jubileu. Santo será para vós, o produto do campo comereis. Neste ano de jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações e nossos corações com sua palavra, e nos abra a sua palavra e nos permita entendê-la no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podem sentar, queiram ter a bondade. O mistério do ano do jubileu é muito importante para o povo de Deus, tanto para o povo hebreu como também para a igreja do Senhor Jesus Cristo, já que no ano do jubileu que o povo hebreu guardava, ou guarda ainda atualmente, Deus está refletindo o que Ele fará neste último dia no qual nós vivemos com seus escolhidos, os membros do seu corpo místico de crentes, e também está mostrando o que fará depois do reino milenial. Agora, assim como na Páscoa que o povo hebreu guardou, sacrificou lá no Egito, para ao outro dia sair do Egito, encontramos que nessa Páscoa Deus estava refletindo o que o Messias faria em sua primeira vinda. Encontramos que Deus ordenou ao profeta Moisés, lá, estando eles no Egito, Moisés e o povo hebreu, ordenou o sacrifício de um cordeiro, ordenou esse cordeiro pascual, e vejam vocês como Deus falou ao profeta Moisés, disse no capítulo 12 do livro de Êxodo, versículo 18 em diante, diz: Primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del no primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, e qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis,
em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e imolai a Páscoa. Então, tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Ou seja, não podiam sair das portas das suas casas até amanhã. Quando o Senhor passar para ferir os egípcios, verá o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, e passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Quando tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esta cerimônia. Quando vossos filhos vos perguntarem: que cerimônia é essa? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. E então o povo se inclinou e adorou. Foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. À meia-noite, o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Aqui podemos ver este ritual muito importante que Deus estabeleceu ao povo hebreu e com o qual encontramos que Deus livrou da morte os primogênitos dos hebreus naquela noite em que seriam feridos todos os primogênitos do Egito, e o povo hebreu, porquanto se encontrava no Egito, estaria passando pela mesma situação se não tinha o sacrifício do Cordeiro Pascual e seu sangue aplicado sobre a verga e ombreiras das suas portas, da porta de entrada da casa. Agora vejam vocês como para todos os primogênitos era tempo de morte, exceto para aqueles onde estava o sangue aplicado na casa onde eles estavam. E agora vejam vocês como o apóstolo São Paulo nos fala sobre Cristo e nos diz que Cristo é nossa Páscoa. Isso encontramos no Novo Testamento, em 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, onde nos diz São Paulo: lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Agora vejam vocês como a Páscoa que foi sacrificada no dia antes da saída do povo hebreu do Egito,
é tipo e figura aquele Cordeiro Pascual de Jesus Cristo, e por isso João Batista, quando esteve anunciando que depois dele viria um maior que ele, o qual era primeiro que ele e viria depois dele, como pode ser isto? Que quem é primeiro venha depois? Isso é assim, porque quanto ao corpo físico, João era primeiro, porque nasceu primeiro e Jesus nasceu depois. Mas quanto ao seu corpo teofânico, Jesus era primeiro que João, era primeiro que Abraão, e era primeiro que Adão, e era primeiro que toda a criação. Por quê? Cristo é o princípio da criação de Deus. E agora podemos ver como João Batista, quando anunciou o maior que viria depois dele, ao qual ele estava preparando o caminho, e quando o viu e o batizou, disse: este é aquele do qual eu disse que viria um depois de mim. Eu não o conhecia, mas quem me mandou batizar me disse sobre aquele que vires o Espírito Santo descer em forma de pomba, esse é ele. E eu dei testemunho que esse é ele, ou seja, Jesus. E apresentou Jesus diante do povo como o Cordeiro de Deus, quando disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava apresentando diante do povo hebreu o Cordeiro Pascual, atualizado na forma de um homem, de um profeta, o qual morreria na cruz do Calvário, conforme o programa divino, e cumpriria o que foi representado, simbolizado no Cordeiro Pascual que o povo hebreu sacrificou no dia antes da sua partida do Egito. Agora vejam vocês que durante o tempo da morte de Cristo, Cristo morreu na véspera da Páscoa, como o Cordeiro Pascual morreu na véspera da Páscoa, lá no meio do povo hebreu, no dia antes da saída do povo hebreu. E agora, vejam vocês como Cristo tinha que morrer, e ele sabia o ano e sabia o tempo em que ele tinha que morrer. E por isso, quando chegou o tempo, encontramos que afirmou seu rosto para ir a Jerusalém, e de Jerusalém não sairia sem realizar o sacrifício como Cordeiro de Deus pelo pecado de todos nós, para livrar assim todos os primogênitos de Deus escritos no céu, nos livrar do quê? Da morte, e assim dar vida a cada primogênito de Deus escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Vejam vocês que, assim como os primogênitos do povo hebreu, lá no Egito, morreriam se não tivessem um sacrifício por eles, mas Deus ordenou ao profeta Moisés esse sacrifício do Cordeiro Pascual e a aplicação do seu sangue sobre verga e ombreiras da porta da casa onde eles estavam. Agora vejam vocês, para os primogênitos do Israel celestial, há um sacrifício, um Cordeiro Pascual. Vejam vocês como nos diz a Escritura, nos falando da Jerusalém celestial, nos diz: mas que tende chegado ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus, ou seja, inscritos no livro da vida do Cordeiro. Agora, estes primogênitos escritos no céu no livro da vida do Cordeiro são o Israel celestial, são a semente de Abraão celestial que vem por meio de Jesus Cristo. E estes primogênitos de Deus vieram a este planeta Terra a viver em corpos mortais e com o espírito do mundo, e por essa causa vieram viver em um mundo que está escravizado pelo diabo e se encontra como
O povo hebreu lá no Egito, escravizado pelo faraó, que governava o Egito, e agora o faraó, que governa este mundo, é o diabo, o qual tem escravizado a humanidade. E no meio da humanidade vieram os filhos e filhas de Deus, os primogênitos de Deus, essas almas, primogênitas de Deus escritas no céu, desde antes da fundação do mundo. E para que a morte não chegue a esses primogênitos de Deus escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus Jesus Cristo, veio 2000 anos atrás, tomou nossos pecados e morreu na cruz do Calvário. E de Cristo para cá, estivemos na Páscoa, comendo o Cordeiro Pascual, comendo Cristo. Como Ele nos disse, quem não comer minha carne e beber meu sangue não tem vida permanecente em si mesmo. E agora vimos como transcorreram estes 2000 anos aproximadamente, nos quais a morte esteve açoitando o planeta Terra, e se os primogênitos de Deus escritos do céu, no livro da vida do Cordeiro, não tem o sangue aplicado do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, na porta, vergas e ombreiras da alma do coração, a morte espiritual, a morte para a alma, destruiria, mataria essas almas de Deus, esses primogênitos de Deus, mas tendo o sangue de Cristo aplicado em nossas almas, ao receber a Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados, o sangue de Cristo, e receber seu Espírito Santo, encontramos que a morte não pôde matar esses filhos primogênitos de Deus escritos no céu desde antes da fundação do mundo, e estiveram em uma casa espiritual, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual tem o sangue de Cristo aplicado. E estando nessa casa, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, de era em era, os filhos e filhas de Deus estiveram seguros, porque estiveram selados com o selo do Deus vivo para a vida eterna, para, no dia da redenção, sair livres, com vida eterna, com um corpo eterno. E isto é, para este tempo final no qual nós estamos vivendo. Agora podemos ver que a saída do Egito é tipo e figura da saída dos filhos e filhas de Deus, com corpos eternos, os mortos em Cristo ressuscitando, e nós os que vivemos sendo transformados. Isto é, neste tipo e figura que eu lhes estou mostrando nessa ocasião. Como também a entrada do povo hebreu na terra prometida é tipo e figura dos filhos e filhas de Deus entrando ao glorioso reino milenial de Cristo, e também entrando ao novo corpo que Ele prometeu para todos nós. E também o lapso de 40 anos que o povo hebreu viajou pelo deserto para chegar à terra prometida é tipo e figura de todo esse tempo de Cristo até aqui. Agora, olhando o tipo e figura lá do tempo onde a morte estava açoitando a raça humana e matando os primogênitos lá no Egito, tipo e figura de morte espiritual sobre a raça humana. E se pega os primogênitos de Deus, também os mata. Mas por causa do sangue de Cristo estar aplicado na alma dos filhos e filhas de Deus, a morte espiritual nunca pôde matar os filhos e filhas de Deus, os primogênitos escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro.
E a Igreja do Senhor Jesus Cristo, composta pelos primogênitos de Deus, tem aplicado o sangue de Jesus Cristo, o qual esteve de era em era, nela aplicado. Portanto, a morte não pôde destruir os filhos e filhas de Deus, os membros do corpo místico de Cristo, e não pôde destruir, consequentemente, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora vimos este mistério da Páscoa, como em Cristo se cumpriu o sacrifício do Cordeiro Pascual para, assim, livrar todos os primogênitos de Deus da morte. E Cristo disse em São João, capítulo 5, versículo 24, o que acontecia com os crentes nele. Disse: em verdade vos digo, quem crê em mim, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou de morte à vida, porque creu em Cristo como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Cristo e recebeu o Espírito de Cristo, recebeu esse Espírito teofânico com vida eterna e está selado com o Espírito Santo, com o selo do Deus vivo, até o dia da redenção, como nos diz São Paulo em sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, ele nos falando do Espírito Santo diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção, ou seja, para o dia do ano do jubileu atualizado. Porque assim como Deus atualizou a Páscoa, Deus também atualizaria o ano do jubileu. Agora podemos ver que fomos selados com o selo do Deus vivo, que é o Espírito Santo, para o dia da redenção, ou seja, para esse ciclo divino, onde o ano do jubileu se materializará, será cumprido por Cristo, e todos os filhos e filhas de Deus serão libertados, ou seja, receberão sua liberação, receberão a ressurreição em corpos eternos, os que partiram, e nós, os que vivemos, seremos transformados. E assim se cumprirá o que está escrito no ano do jubileu, onde no ano do jubileu se proclamava liberdade em toda a terra, no dia 10 do 7º mês, que era o dia da expiação. E nesse dia 50, ou nesse ano 50, que era ano escolhido por Deus para esse propósito, onde se tocava a trombeta do ano do jubileu e onde se proclamava liberdade em toda a terra, disse: e santificareis o 50º ano, diz. E diz: no mês 7º, aos 10 dias do mês, o dia da expiação, fareis tocar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano 50, e proclamareis liberdade a todos os moradores, ou seja, proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Esse ano vos será de jubileu, e voltareis cada um à vossa posse, e cada um voltará à sua família. Cada pessoa, cada filho e filha de Deus, cada primogênito de Deus escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, regressará à vida eterna com o corpo eterno, e tudo que perdeu Adão e Eva na queda será restaurado a cada filho e filha de Deus. Disso é do qual nos fala o apóstolo São Paulo em sua carta aos Romanos, no capítulo 8, onde nos diz da seguinte maneira, diz, capítulo 8, versículo 18 em diante, diz: para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus.
a manifestação dos filhos de Deus com e em corpos eternos. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme, como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. As primícias do Espírito é o que recebemos quando cremos em Cristo como nosso Salvador, lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos seu Espírito Santo. Recebemos as primícias do Espírito, recebemos o corpo teofânico, o Espírito teofânico da sexta dimensão e no último dia receberemos o corpo eterno, o corpo glorificado que Ele prometeu para cada um de nós. Agora continua dizendo, nós também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ou seja, a transformação do nosso corpo para ter o corpo eterno que Cristo prometeu para cada um de nós. Essa é a redenção do corpo. Redimir é voltar ao lugar original. E os filhos e filhas de Deus voltarão ao corpo original, um corpo eterno, como Deus prometeu. E isso será a restauração dos filhos e filhas de Deus com vida eterna, e com um corpo eterno, e com um Espírito teofânico eterno, qual receberam quando creram em Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o Espírito de Cristo com o sacrifício do Cordeiro Pascual, 2000 anos atrás, materializado na pessoa de Cristo. Encontramos que Cristo tornou possível a festa da Páscoa, atualizou a festa da Páscoa e estivemos vivendo na festa da Páscoa de Cristo até aqui, do sacrifício de Cristo até aqui, e estivemos seguros na casa de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo, a qual tem o sangue de Cristo aplicado. E encontramos que para o último dia, o ano do jubileu será atualizado e, no ano do jubileu atualizado, cada filho e filha de Deus, cada primogênito de Deus, regressará à sua herança, a herança que Adão e Eva perderam na queda, que é a herança dos filhos e filhas de Deus, a qual será restaurada a todos os filhos de Deus, e todos os filhos de Deus serão restaurados e a um corpo eterno, isto é, a redenção do corpo, onde nossos corpos serão redimidos e, assim, serão transformados e teremos o corpo eterno. E assim, estaremos no ano do jubileu atualizado, obtendo todos os benefícios do ano do jubileu. Agora, para Cristo tornar possível a festa da Páscoa, atualizá-la e se cumprir a festa da Páscoa, do sacrifício de Cristo para cá, teve que se cumprir primeiro a primeira vinda de Cristo como o Cordeiro de Deus. Para Ele realizar a obra do Cordeiro de Deus, do Cordeiro Pascual, e tirar assim nossos pecados, e assim introduzir os primogênitos de Deus na festa da Páscoa atualizada, na qual esteve vivendo a Igreja do Senhor Jesus Cristo de era em era. E agora, vejam vocês como houve 7 etapas, 7 eras para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, as quais estão representadas nos 49 anos para chegar ao ano do jubileu, porque se contariam 7 semanas de anos, e cada semana dessas representa cada uma das eras da Igreja Gentia, e sendo 7 semanas representa 7 eras da Igreja Gentia,
E em cada uma dessas semanas houve um ano festivo que era o ano número 7, que era ano sabático, era ano de repouso para toda a terra, onde não se podia nem semear nem colher, mas recolher o que já produzia, o que já tinha sido semeado de um ano anterior. E agora podemos ver como isso era tipo e figura das eras da igreja gentia. Depois de transcorrer as 7 etapas ou eras da igreja gentia, entramos no ano do jubileu, e para entrar no ano do jubileu, a vinda do Filho do Homem com seus anjos é o evento que nos introduz ao ano do jubileu. E para a introdução ao ano do jubileu, Jesus Cristo em Espírito Santo vem como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação, para realizar sua obra de reclamação, introduzir a sua igreja no ano do jubileu atualizado e obter as bênçãos do ano do jubileu, que são a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Para isso é que ele vem em sua vinda no último dia como leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para realizar a obra de redenção do corpo, do nosso corpo, e para isso ele tem que estar presente como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e fazer sua reclamação para depois, no céu, tornar-se efetivo a reclamação de Cristo e se abrir no céu o ciclo divino do ano do jubileu. E para a igreja do Senhor Jesus Cristo ser o ciclo divino onde as bênçãos do ano do jubileu estariam se materializando neste último dia, onde os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos e nós, os que vivemos, seremos transformados. Por isso é tão importante a vinda do Filho do Homem com seus anjos, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E depois que estiver feita a obra de reclamação, esse ciclo divino no céu se abre, e há jubileu no céu. E se cumpre essa passagem plenamente de Apocalipse capítulo 5, onde, vejam vocês, diz assim: vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Como é anunciado Cristo aqui como leão da tribo de Judá. João Batista, para a primeira vinda, o anunciou como Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. E agora aqui é anunciado como leão da tribo de Judá, para realizar sua obra de reclamação. Diz: e olhei, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Agora vejam o mistério aqui. O ancião diz: eis o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E quando João olhou, disse que viu um cordeiro. Diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a São 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, ou seja, os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra, como nos diz Apocalipse, capítulo 1, e versículo 4 diz:
e do que é, e do que daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Apocalipse capítulo 1, versículo 4, e Apocalipse capítulo 4, versículo 5 diz: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E em Zacarias encontramos o mesmo mostrado no capítulo 4, versículo 10, onde diz: quem despreza o dia das coisas pequenas, esses se alegrarão. Vendo o prumo na mão de Zorobabel, são estes os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Vejam, os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra são os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra, e são os 7 olhos que estão na pedra de Zacarias capítulo 3, versículo 9, onde diz: porque a pedra que pus diante de Josué, sobre essa única pedra há 7 olhos. Eis que eu gravarei sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei o pecado da terra em um dia. Agora vejam como desde o Antigo Testamento Deus já está mostrando os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra, que são os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra, e quando isso se materializa aqui na terra, é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, manifestado em seus 7 anjos mensageiros, as 7 eras da Igreja Gentia. Nele se materializou essa promessa dos 7 Espíritos de Deus percorrendo toda a terra. Estes são também as 7 estrelas que estão na destra do Senhor, do Filho do Homem, e estes são essas 7 luzes ou 7 pavios acesos com o fogo do Espírito Santo, que estão em cada uma dessas lâmpadas do candelabro de ouro que estava no lugar santo do tabernáculo que Moisés construiu, do templo que Salomão construiu. E agora se materializam no lugar santo do templo que esteve construindo nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora podemos ver aqui que o Cordeiro é o mesmo leão da tribo de Judá. É o mesmo Senhor Jesus Cristo, o qual muda de cordeiro a leão. E agora podemos ver aqui, nessa passagem, que quando acontece isso no céu, onde veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono, disse: tendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se postraram diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar, e a todas as coisas que neles há, dizerem ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: seja o louvor e a honra e a glória e o poder para todo o sempre. E os 4 seres viventes
diziam amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. E adoraram ao que vive para todo sempre. Agora podemos ver aqui, no capítulo 5 do Apocalipse, este grande jubileu no céu. É o ano do jubileu atualizado no céu, no último dia. E para isso é que Cristo vem no último dia, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para abrir o ciclo divino do ano do jubileu, para realizar sua obra correspondente ao ano do jubileu, para realizar sua obra de reclamação como leão da tribo de Judá, e se abrir o ano do jubileu no céu, e também aqui na terra, e todos os primogênitos de Deus escritos no céu receber os benefícios do ano do jubileu e serem restaurados à vida eterna com o corpo eterno e glorificado, e ser a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Diz o precursor da segunda vinda de Cristo, falando sobre este evento de Apocalipse capítulo 5, diz: escute que grande jubileu estavam tendo, quando viram esse cordeiro vir e tomar o livro da redenção. Então suas almas clamaram. Veremos isso mais adiante. Todos se prostraram e os anciãos esvaziaram as orações dos santos, porque ali estava um parente em representação nossa. Eles caíram sobre seus rostos e cantaram um cântico dizendo: Tu és digno, porque tu foste morto. Que jubileu tão tremendo há no céu, quando o Cordeiro sai do posto de intercessor para vir aqui, para reclamar o seu. O que possivelmente aconteceu com João é que viu seu nome escrito ali. Quando estes selos foram abertos, ele se contentou muito. Escutem o que diz. E ouvia toda a criatura que estava no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há dizerem, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra, e a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém. E amém. E os quatro seres viventes diziam amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para sempre e jamais. Isso sim, que foi um jubileu. E um tempo muito tremendo, quando aquele cordeiro saiu. Vê você? O livro dos mistérios ainda no céu está selado. Você diz: está meu nome? Não sei. Oxalá. E se seu nome está, é que foi escrito ali, antes da fundação do mundo. Esse é o livro da redenção. Esse é o livro dos 7 selos. Esse é o livro da vida do Cordeiro, onde está o nome de cada um de vocês e o meu também. E ele tomou o livro, glória, o abriu, e tirou os selos e o enviou à terra, ao seu 7º anjo, para revelá-lo ao seu povo. Ali você tem o que aconteceu? Os gritos, os louvores e os aleluias, as glórias a Deus, porque um foi encontrado digno, e ali estava João, que esteve vendo tudo isso, que viu tudo isso, disse: ouvi toda a criatura no céu, na terra e no mar, louvando a Deus, dizendo amém, louvores, honra, glória, honra, sabedoria e poder, sejam para Ele, que vive eternamente. Que tempo tão maravilhoso foi quando foram abertos os selos. Devia ter sido que João olhou dentro e viu mais além da cortina do tempo e disse: ali está João. E como João pôde ver João? Como João pôde se ver ali? Sabem quem eram os 24 anciãos? Os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. E João, apóstolo, é um dos 12 apóstolos. Portanto, ele, nesta visão, está se vendo ali como um dos 12 apóstolos.
Agora podemos ver que, sendo uma visão que João estava tendo do que aconteceria no tempo final, para o tempo final, João estará como um desses 12 apóstolos que ele viu ali. Ou seja, que isso já estará materializado na vida de João. Mas João está se vendo de antemão, na visão, como um dos 12 anciãos. E vocês sabem de uma coisa? Nessa multidão que estava glorificando a Deus, aí estavam cada um de vocês também, glorificando a Deus, nesse jubileu. Porque não somente os que estavam aí no céu estavam glorificando a Deus, mas também os que estavam na terra. E esses são os escolhidos de Deus deste último dia. Agora podemos ver este grande jubileu do ano do jubileu atualizado para o último dia. E por isso é que Cristo tem que no último dia, estar no último dia manifestado como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, para quê? Para cumprir o correspondente ao ano do jubileu, para que se materialize o ano do jubileu na igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, com os membros da sua igreja, recebam as bênçãos do ano do jubileu sendo materializadas em cada um de vocês e em mim também. Agora vimos o mistério do ano do jubileu. Vimos que este mistério do ano do jubileu, dado ao povo hebreu, é para ser materializado, ser atualizado no último dia, e assim os filhos e filhas de Deus serem restaurados à vida eterna com o corpo eterno, os mortos em Cristo regressarem à terra em corpos eternos, para assim obter a redenção do corpo prometido em Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 35, digamos. E assim cada filho e filha de Deus que vive na terra também receber seu corpo eterno no ano do jubileu atualizado. Agora vimos por que é tão importante o ano do jubileu no meio do povo hebreu e por que Deus estabeleceu que no ano do jubileu toda pessoa regressasse à sua família e à sua herança, os que tinham perdido sua herança e também aqueles que tinham sido tomados como escravos por causa de alguma dívida ou porque tinham vendido. No ano do jubileu, ficavam livres completamente e as posses, as heranças deles ficavam livres e eles voltavam à sua herança, ao seu território, ao seu terreno que tinham recebido por herança. E assim receberam a bênção do ano do jubileu. Era um ano em que se proclamava a liberdade em toda a terra. No mês sétimo, no dia 10 do sétimo mês, se começava a proclamar liberdade em toda a terra e se tocava a trombeta do ano do jubileu no dia 10 do sétimo mês. E o dia 10 do sétimo mês é o dia da expiação. O dia da expiação para a reconciliação do povo hebreu com Deus e o dia da expiação atualizado, nossa expiação é Cristo. Encontramos que Cristo é quem nos reconcilia com Deus e por isso São Paulo diz: reconciliai-vos hoje com Deus. E agora, para a nossa reconciliação com Deus, no ano do jubileu, encontramos que seremos reconciliados também fisicamente, pois teremos um corpo eterno, e isso mostrará que fisicamente também estamos em paz com Deus e Deus conosco. Assim como, quando recebemos Cristo como nosso Salvador, e lavamos nosso pecado no sangue de Cristo, o qual é o Cordeiro Pascual. Ele é a nossa Páscoa e também Ele é nossa expiação. Encontramos que recebemos um corpo teofânico, um espírito teofânico e
Espiritualmente, nesse corpo teofânico, temos paz com Deus. Estamos reconciliados com Deus, mas falta a reconciliação do nosso corpo físico com Deus, onde obteremos um corpo com vida eterna e estaremos jovenzinhos por toda a eternidade. E viveremos com Cristo a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E reinaremos com Cristo por 1000 anos. E depois por toda a eternidade. Agora podemos ver o que para a Igreja do Senhor Jesus Cristo para o último dia será o ano do jubileu atualizado. Assim como foi o dia da Páscoa atualizada para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ou seja, para o Israel celestial. Vejam como Deus, as coisas que cumpriria no Israel celestial, as refletiu no Israel terreno. Porque está o Israel terreno, que é a descendência de Abraão segundo a carne, mas está o Israel celestial, que é a descendência de Abraão por meio de Jesus Cristo, que são os nascidos de novo, os que crerem em Cristo como seu Salvador e lavar os seus pecados no sangue de Jesus Cristo. Por isso é que São Paulo nos fala sobre quem somos nós e nos diz, no livro de Gálatas, no capítulo 3, diz, versículo 26, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos os que fostes batizados em Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por quê? Porque recebemos o corpo teofânico da sexta dimensão. E já não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se vós sois de Cristo, certamente linhagem de Abraão sois, e herdeiros segundo a promessa. Vejam como os membros do corpo místico de Cristo são linhagem de Abraão. São essa linhagem de Abraão celestial que, pela fé em Cristo, se tornam filhos de Abraão. Mas continua dizendo aqui, vamos ver o que nos diz o apóstolo São Paulo, Gálatas capítulo 3, versículo 6 em diante, diz, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os que são da fé em Cristo, estes são o quê? Filhos de Abraão. Não vêm por meio da linha de Isaac, mas que vem por meio de Jesus Cristo, o qual produz o novo nascimento em cada filho e filha de Deus, filho e filha de Deus, deste corpo místico de crente chamado a Igreja do Senhor Jesus Cristo. A Igreja do Senhor Jesus Cristo é o Israel celestial. E o povo hebreu é o Israel terreno. O povo hebreu é a igreja terrena, da descendência de Abraão segundo a carne, e a Igreja do Senhor Jesus Cristo e seus membros são o Israel celestial por meio de Jesus Cristo, por meio do segundo Adão e também do segundo Isaac. E agora, vejam vocês, diz, e a Escritura, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as nações. Ou seja, os gentios. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Continua dizendo, todos aqueles que são das obras da lei e estão debaixo da maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las.
É evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer essas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Cristo foi pendurado no madeiro, lá no madeiro da cruz, lá no Calvário. Para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão alcançasse os gentios e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito, essa promessa do Espírito Santo, onde receber Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo, recebemos o Espírito de Cristo, recebemos assim o Espírito teofânico da sexta dimensão. Porque, quando nascemos aqui na Terra, nascemos e recebemos o Espírito do mundo da quinta dimensão, mas se requer um novo nascimento para receber um Espírito teofânico da sexta dimensão. E assim, entrar à vida eterna e entrar ao programa divino de criação divina. Para assim, na mesma ordem que Jesus Cristo veio à Terra, cada um de nós vir a essa Terra com um corpo eterno. Porque, por meio do nascimento natural através de papai e mamãe, viemos no meio de uma raça caída e, portanto, viemos em uma raça que está em morte e, por isso, ao receber Cristo como nosso Salvador, passamos de morte à vida e obtemos, assim, um Espírito da sexta dimensão, da dimensão de Deus, onde somos colocados na mesma posição em que Cristo estava antes de vir em carne humana, para depois, Cristo depois vir em um corpo de carne, o qual nasceu da Virgem Maria. E poder dizer, ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo, para tornar a tomá-la. E isso mostra que Cristo podia continuar vivendo se não tomasse nossos pecados e se tornasse mortal e assim pagar a dívida do pecado, ou mesmo a dívida do pecado para que nós pudéssemos viver eternamente. Agora Cristo disse, se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele fica sozinho. Ou seja, que continuaria vivendo Cristo por toda a eternidade em seu corpo físico que ele teve aqui na terra, 2000 anos atrás, mas não ficaria nenhum outro ser humano vivendo neste planeta Terra. Cristo iria caminhando da terra de Israel à Ásia Menor, depois à Europa, iria pela América do Norte e pela América Latina e não encontraria nenhum ser humano. Por quê? Porque o juízo divino, naquele tempo em que Cristo morreu, tinha que cair sobre a raça humana e tinha que ser destruída a raça humana. Mas Cristo, ao tomar nossos pecados, morreu. A morte veio sobre Cristo e diz a Escritura que Cristo desceu ao inferno em espírito, em seu corpo teofânico e pregou as almas em prisão que foram desobedientes no tempo de Noé. Mas depois encontramos que Cristo tomou as chaves do inferno e da morte e tirou do diabo e ressuscitou. Passou ao paraíso e depois ressuscitou com os santos do Antigo Testamento, com os santos da Igreja do Antigo Testamento e depois esteve 40 dias aqui na terra e os santos também do Antigo Testamento ressuscitados estiveram com Cristo 40 dias na terra e estiveram aparecendo a muitos dos seus familiares e depois subiram no rapto quando Jesus Cristo subiu ao céu. E encontramos que Cristo, com essa obra que realizou na cruz do Calvário, vejam vocês, tirou nossos pecados e se torna efetivo o sacrifício de Cristo em cada um de nós quando recebemos a Cristo como nosso Salvador. Enquanto a pessoa não recebeu a Cristo como seu Salvador e lavou os seus pecados no sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo não se torna efetivo para a pessoa. Por isso é que se requer que a pessoa
o aceite como seu Salvador e lave seus pecados no sangue de Cristo e receba seu Espírito Santo, para assim vir fazer parte do corpo místico de Cristo, essa nova raça que Cristo está criando desde o dia de Pentecoste para cá. E para poder produzir essa nova criação, onde está criando um corpo teofânico a cada filho e filha de Deus, a cada primogênito escrito no céu, encontramos que teve que vir como Cordeiro de Deus 2000 anos atrás em carne humana e realizar sua obra de redenção na cruz do Calvário. E para o tempo final, para poder Cristo nos dar o corpo físico e eterno e produzir assim a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós os que vivemos, tem que vir no último dia como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação e realizar sua obra de reclamação para depois no céu se abrir esse ciclo divino de reclamação e assim regressar cada filho e filha de Deus à terra em um corpo eterno, os que partiram no passado e nós os que vivemos, sermos transformados e ter também um corpo eterno e glorificado e ser todos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vejam como se abriu o ciclo divino da festa da Páscoa, vindo Cristo como Cordeiro Pascual. E agora vejam como se abre o ciclo divino do ano do jubileu, onde é feita a reclamação vindo Cristo como leão da tribo de Judá, em sua obra de reclamação. Obra que ao final do cumprimento do sétimo selo estará realizada e depois os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos e depois nós os veremos e seremos transformados quando os virmos e assim o Espírito teofânico de cada um de nós operará neste corpo físico e transformará este corpo físico. Porque a palavra que recebemos, a palavra de Deus que recebemos, a qual esteve se encarnando em nós, se materializará e produzirá, criará esse novo corpo. A palavra recebemos em forma de mensagem e também a recebemos em forma de corpo teofânico, porque o corpo teofânico é o corpo da palavra, é o verbo. E o verbo se encarna, vai se materializando e produzirá um novo corpo. Criará um novo corpo em cada um de nós. Por isso é que vai operando o corpo teofânico, esse corpo da palavra vai operando em nossas vidas para nos levar à perfeição e transformar esse corpo físico que nós temos. Por isso, deixe que o Espírito teofânico, que recebeu o chamado anjo do Senhor que acampa ao redor dos que o temem e os defende, deixe que ele opere em suas vidas e manifeste essas virtudes de Deus em cada um de vocês e essas virtudes divinas sejam manifestadas em cada um de vocês e essa natureza divina seja manifestada em cada um de vocês, porque, sendo todos nós filhos e filhas de Deus, somos descendentes de Deus, portanto, a natureza divina tem que ser manifestada em cada um de nós. E para isso está o Espírito teofânico da sexta dimensão em cada um de nós, operando para manifestar essas virtudes divinas e para manifestar essa natureza divina. Essa natureza divina do corpo teofânico da sexta dimensão, para assim, no último dia, transformar nossos corpos teofânicos, ou nosso corpo físico ser transformado pelo corpo teofânico e os mortos em Cristo regressarem à terra antes da nossa transformação, regressarem seus corpos teofânicos e tomarem corpos físicos e eternos, os quais serão criados do pó da terra, mas nós já temos o pó da terra, que será usado para o novo corpo. Portanto, nosso corpo teofânico, nossa teofania, transformará esse corpo físico
e o transformará em um corpo eterno. Criará um corpo eterno com este pó da terra que temos atualmente, e assim seremos pessoas não somente eternos no espírito, no corpo teofânico, mas também no corpo físico, porque teremos um corpo eterno e glorioso, um corpo glorificado, e assim seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Seremos a imagem de Jesus Cristo porque temos um corpo teofânico, que é a imagem de Jesus Cristo, e teremos a semelhança de Jesus Cristo ao ter o corpo físico e eterno, e assim seremos semelhantes a Jesus Cristo com um corpo físico e eterno e glorificado também. E assim seremos a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, e assim seremos a imagem e semelhança de Deus encarnado em Jesus Cristo, e assim nós estaremos a imagem de Deus, o qual se fez carne em Jesus Cristo, ou seja, que a imagem e semelhança de Deus que o ser humano perdeu com a queda no Jardim do Éden será restaurada nos filhos e filhas de Deus. E já ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber o seu Espírito Santo, é restaurada a imagem de Deus, ou seja, a teofania, o corpo teofânico, e para o último dia também será restaurada essa semelhança que vimos de Deus manifestada em Jesus. E seremos todos semelhantes ao nosso amado Senhor Jesus Cristo com corpos eternos também. E assim, estará restaurada a semelhança divina, que é Jesus Cristo, a qual foi vista em Jesus Cristo. E seremos então a imagem e semelhança de Deus, porque Deus foi manifestado em carne, e assim cada um de nós estaremos também manifestados em carne, glorificada e eterna, como nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é para o ano do jubileu atualizado, neste tempo final no qual nós vivemos, onde o ano do jubileu se atualizará para os escolhidos de Deus, para os filhos e filhas de Deus, para o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Isto é para os membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo, que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora vimos o mistério do ano do jubileu e as coisas que têm que acontecer neste tempo final para ser atualizado no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo o ano do jubileu e obter a restauração, cada filho e filha de Deus ser restaurados à vida eterna com um corpo eterno e um espírito teofânico eterno também. Para este tempo final, as coisas que estavam acontecendo no campo espiritual também estarão acontecendo no último dia no campo físico, onde nós seremos transformados depois que os mortos em Cristo forem ressuscitados. Estamos vendo como está se realizando este entrelace, onde está sendo introduzido o ano do jubileu. Vimos a forma em que o ano do jubileu entraria no tempo final para produzir os benefícios do ano do jubileu atualizado nos membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que neste tempo final, com a grande voz de trombeta ou trombeta do ano do jubileu, estão sendo chamados e juntados todos os escolhidos de Deus, e está sendo anunciado o povo de Deus o tempo da liberação. Um tempo de liberação como teve o povo hebreu lá no Egito, e um tempo de liberação onde
Os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os que vivemos, seremos transformados. Será uma liberação total, onde o que antes era somente nas primícias, será em toda a sua plenitude para todos nós neste tempo final. Porque temos as primícias do Espírito, mas a promessa é que para o último dia também teremos a plenitude do Espírito de Deus, e a plenitude do Espírito de Deus estará manifestada em todos nós, no corpo eterno que receberemos dentro de muito pouco tempo. O ano do jubileu é o ciclo divino do programa divino que corresponde a este tempo final para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E depois, para o planeta Terra, esse ciclo divino do ano do jubileu se cumprirá depois do reino milenial. Mas para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, porquanto ela passou pelas 7 etapas ou eras da Igreja gentia, e a 7ª era é tipo e figura do 7º milênio e é tipo e figura do reino milenial, encontramos que corresponde à Igreja de Jesus Cristo entrar ao ciclo divino número 8, que é o ciclo divino da Era da Pedra Angular, onde se abre a dispensação do reino e onde se abre o ciclo divino do ano do jubileu para todos os filhos e filhas de Deus. Por isso é que Jesus Cristo está em sua Igreja na Era da Pedra Angular, neste tempo final, conforme a sua promessa, para realizar a obra de reclamação como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, e produzir a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos, na atualização e materialização do mistério do ano do jubileu. O mistério do ano do jubileu, vimos o que é para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E vimos o que será para o planeta Terra depois do reino milenial. Mas agora, neste tempo no qual nós vivemos, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, vejam vocês, se cumpre o ciclo divino do ano do jubileu e, portanto, a Igreja de Jesus Cristo entra ao ciclo divino de eternidade, entra ao ciclo divino número 8, que é o ano do jubileu, se contarmos os anos festivos que transcorriam até chegar ao ano do jubileu. Vocês encontrarão que transcorria primeiro 7 anos sabáticos em um período de tempo de 49 anos, e a cada 7 anos o ano 7º era ano festivo, ano sabático. E em 49 anos há 7 anos sabáticos, e depois do 7º ano sabático chegava o ano do jubileu, que vem a ser o 8º ano festivo, e é o ano do jubileu onde se proclamava liberdade em toda a terra. Esse ano do jubileu é o ano 50 e também é o ano 8º festivo, corresponde à Era da Pedra Angular da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E vejam vocês, esse ciclo divino se cumpre primeiramente na América Latina e no Caribe. E por isso é que a mensagem de liberação para a liberação dos filhos e filhas de Deus, para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos, surgiria onde? No território, onde se estaria cumprindo o ciclo divino do ano do jubileu, o ciclo divino da Era da Pedra Angular. E esse território é a América Latina e o Caribe. E onde estariam? Onde estão os que estariam escutando a trombeta do ano do jubileu, a mensagem do Evangelho, do Reino, soando, proclamando a revelação divina da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação? Aqui estamos, na América Latina e no Caribe.
Aqui estamos escutando a trombeta do ano do jubileu soando e proclamando a liberação para todos os filhos e filhas de Deus, proclamando a restauração, a vida eterna de todo filho e filha de Deus, para ser cumprida essa revelação nesse último dia, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os que vivemos, seremos transformados e assim se cumprirá o ano do jubileu. E assim estará atualizado o ano do jubileu no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo entra no ano do jubileu, neste tempo final, para se materializar fisicamente tudo o que espiritualmente esteve ocorrendo, pois espiritualmente recebemos um corpo teofânico da sexta dimensão e, para o tempo final, também receberemos um corpo físico e eterno. Ou seja, que no ano do jubileu, para o tempo final, fisicamente também teremos os benefícios do ano do jubileu. Assim como espiritualmente recebemos os benefícios do ano do jubileu, recebendo um espírito teofânico, e para o último dia receberemos fisicamente também os benefícios, recebendo um corpo físico e eterno e glorificado da parte do Senhor Jesus Cristo. E assim estará se cumprindo o ano do jubileu na igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que a igreja do Senhor Jesus Cristo, neste tempo final, é chamada a subir acima à era da pedra angular, onde o ciclo do ano do jubileu se materializa nesse último dia, para a restauração dos filhos e filhas de Deus, a vida eterna com o corpo eterno e a herança de tudo que Adão e Eva perderam na queda, pois tudo será restaurado aos filhos e filhas de Deus. E por isso é que poderemos reinar com Cristo durante o reino milenial e por toda a eternidade como filhos e filhas de Deus e como reis e sacerdotes, porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. E para receber nossa herança física, que é o reino e reinar com Cristo por 1000 anos, no meio do povo hebreu e sobre o povo hebreu e sobre todas as nações, encontramos que para obter essa posição de reis aqui na terra, se requer entrar no ciclo do ano do jubileu atualizado, onde seremos vestidos de reis e de sacerdotes com um corpo eterno. Essa é a vestimenta que nós necessitamos, a vestimenta física e eterna para reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade, e ter nossa herança restaurada, porque este planeta Terra e todo o universo é a herança de Deus dada aos seus filhos, e Cristo é o herdeiro, porque Ele pagou o preço da redenção e nós somos herdeiros com Cristo para reinar com Ele no meio do povo hebreu e sobre todas as nações e sobre todo o universo. Assim que a herança de Deus para os seus filhos é toda a criação. Agora podemos ver porque é que Deus esteve enviando de era em era, de tempo em tempo, anjos, ministradores, a quem de São Paulo que envia os seus anjos. Vejamos aqui. Capítulo 1, versículo 14 da sua carta aos Hebreus de São Paulo. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Esses espíritos ministradores, que são anjos ministradores, espíritos ministradores, são
os mensageiros que Cristo envia aos herdeiros de salvação, ou seja, a sua igreja, são os anjos mensageiros das diferentes eras da igreja gentia, são 7 anjos mensageiros das 7 eras e o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo para a era da pedra angular. Esses são anjos ministradores que ministram a palavra de Deus na era em que Cristo os envia. São espíritos teofânicos da sexta dimensão, espíritos de profetas que estão na sexta dimensão e são enviados a esta terra em carne humana para ministrar a palavra de Deus correspondente à era e dispensação em que Deus os envia. Estes anjos ministradores são enviados de era em era e de dispensação em dispensação. E estes anjos ministradores, como vimos, sendo os mensageiros que Cristo envia aos herdeiros de salvação, ou seja, aos membros do seu corpo místico de crentes, aos primogênitos escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, estes anjos vêm à terra diretamente aos herdeiros de salvação, vêm diretamente ao corpo místico de Cristo e trazem a mensagem correspondente ao seu tempo. E com essa mensagem são chamados e juntados escolhidos de Deus e obtêm as bênçãos de Deus correspondentes a esse tempo. E quando Deus, depois de enviar mensageiros para cada era, envia um mensageiro dispensacional, um profeta dispensacional, um espírito ministrador dispensacional, uma bênção maior há para todos os filhos e filhas de Deus, para os herdeiros de salvação. É a bênção contida no ano do jubileu, para ser materializada em cada filho e filha de Deus que vive neste tempo final e é chamado, juntado e colocado no corpo místico de Cristo para ser preparado, para ser transformado e raptado neste tempo final, juntamente com os mortos em Cristo que ressuscitarão neste tempo final. Há muitas coisas que estão contidas neste ano do jubileu para ser atualizado este ano do jubileu e ser atualizadas todas essas coisas que foram mostradas no ano do jubileu. Agora podemos ver o porquê. A segunda vinda de Cristo tem que ser cumprida como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação, para atualizar o ano do jubileu e fazer a reclamação e a Igreja do Senhor Jesus Cristo entrar no ano do jubileu e receber sua restauração à vida eterna, cada membro do corpo místico de Cristo. E assim todos receberam um corpo eterno que estará por toda a eternidade jovenzinho, representando sempre de 18 a 21 anos de idade. Vimos o mistério do ano do jubileu e vimos o território onde o mistério do ano do jubileu se abriria para se materializar fisicamente na Igreja do Senhor Jesus Cristo. E onde estão as pessoas que estariam vendo o ano do jubileu sendo introduzido no corpo místico de Cristo para receber as bênçãos do ano do jubileu? Aqui estamos, na América Latina e no Caribe, sendo introduzidos ao ano do jubileu para em breve ser transformados juntamente com os mortos em Cristo que vão ressuscitar em corpos eternos. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho do mistério do ano do jubileu. É o ano da redenção. Redenção é, ou redimir é, voltar ao lugar original. Os filhos e filhas de Deus voltarem à eternidade, mas com um corpo eterno e com um espírito teofânico eterno também. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, nosso Salvador, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e
Pronto, em breve, el Israel o celestial, Israel celestial, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, receba todos os benefícios do ano do jubileu atualizado e todos os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos. E nós, os que vivemos, sejamos transformados e tenhamos também o corpo eterno. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos, irmãos presentes, rádio ouvintes e telespectadores, e continuem passando uma tarde cheia das bênçãos de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Deixo novamente conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nessa ocasião, dando graças a Deus pelas suas bênçãos e, assim, terminar nossa parte nessa ocasião e depois nos ver muito em breve nas próximas atividades do próximo ano, nas quais estarei com vocês. E estarei com vocês, quer seja nesse corpo ou no novo corpo. Se é no novo corpo, muito melhor. Pois todos estamos desejosos de ter o novo corpo. E quem você crê que é quem está mais desejoso de ter o novo corpo? Eu sou o que estou mais desejoso de ter o novo corpo. E desde esse novo corpo, também estarei trabalhando para todos vocês em uma forma mais cômoda e em uma forma na qual estarei sem limitações. Bom, esperemos esse momento no qual cada um de vocês terá um novo corpo e eu também terei um novo corpo. Estejamos preparados, nossas vidas preparadas para ser transformados. Recordem que o corpo teofânico, o seu corpo teofânico, se encarrega de produzir os frutos e os atos do novo homem e se encarregará também da transformação do seu corpo. Dê oportunidade para que ele atue em sua vida e o sujeite à palavra de Deus e o guie a você em toda a palavra de Deus, que ele governe em você. Não que você trate de governar, tente governá-lo, mas que seja ele quem te governe. Esse Espírito teofânico da parte de Jesus Cristo governe em você e o guie a toda justiça e a toda verdade. E em breve o transforme e também meu corpo teofânico me transforme a mim. Porque esse é o Espírito de Cristo enviado a cada filho e filha de Deus. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando testemunho dessas bênçãos correspondentes ao ano do jubileu. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. E conosco novamente, Miguel Bermudes Marim. Boa tarde.